Olá, olá! Estamos ao vivo aqui na nossa super aula gratuita Adaptação Escolar da CAS, Criança Altamente Sensível Sem Sofrimento. Eu sou Graziela Paiva, sou psicanalista integrativa, também sou especialista em pessoas altamente sensíveis. Sou uma paz, uma pessoa altamente sensível, e sou mãe de duas meninas que têm o traço da alta sensibilidade. Elas herdaram esse traço da mãe. Este traço é raro, ele é inato e está presente em cerca de 20% das crianças, ou seja, cerca de 20% das crianças são altamente sensíveis, tá? Então, nesta aula aqui, que ela vai ser muito objetiva e direta, eu quero te trazer sugestões muito poderosas para que a adaptação escolar da sua criança altamente sensível seja leve e sem sofrimento, tá? Então, se você ainda não sabe se a sua criança é altamente sensível, eu vou deixar abaixo na descrição desse vídeo o link para o meu perfil do Instagram e lá eu tenho o teste. Então, você pode clicar, entrar lá, fazer o teste e descobrir se a sua criança é altamente sensível. Mas eu falo que nós, pais, sempre sentimos que a nossa criança é diferente, né, das demais crianças. Porém, muitas vezes nós não sabemos o que ela tem. Existem tantos transtornos aparecendo, né, agora, autismo, TDAH, e muitas vezes a gente quer encaixar a nossa criança em algum desses transtornos, mas às vezes ela não se encaixa totalmente. Então, o que ela é? Né? O que a nossa criança é? Uma criança que é sensível, que não gosta de barulho? Provavelmente ela pode sim ser uma CAS, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu anotei aqui para trazer para você nessa aula é você, pai, mãe, cuidador dessa criança, estar seguro, segura com a escolha da escola. Isso mesmo. Se você não está seguro com a escolha da escola, com o local que você vai deixar sua criança, essa criança também não vai se sentir segura. E se tratando de uma CAS, que é uma criança altamente sensível, ela sente tudo de maneira intensa e profunda, tá? Então é muito importante que você esteja feliz com a escolha da escola e com a escolha da pedagogia que você vai colocar a sua criança, mesmo se tratando de uma escola pública, tá? Você precisa estar tranquilo com a escolha da escola. Então, estou tranquila, estou segura com a escolha da pedagogia, da escola que eu vou deixar minha criança. Segundo ponto, você ter certeza que você deseja colocar sua criança na escola. Por quê? Muitas vezes a gente acaba colocando uma criança de 2, de 3 anos numa escola por conta de pressão da sociedade, muitas vezes pressão da nossa família mesmo, ali dos avós, de parentes, de amigos. Essa criança precisa ir para a escola, essa criança precisa socializar. E uma criança pequena, ela não tem necessidade de ir para a escola. Muitas vezes é mais uma necessidade nossa, da mãe, que precisa voltar a trabalhar, da mãe que muitas vezes já tem outros filhos e está ali sobrecarregada, ou teve, né, um outro filho, aí precisa colocar essa outra criança para a escola, para ela ter um tempo livre para ela. Então, entenda que muitas vezes a necessidade não é da criança de ir para a escola. Ela vai socializar com você, com o pai, com os avós, com quem está à volta dela. Ela vai aprender a dividir e compartilhar com quem está ali à volta dela. Ela pode aprender a dividir vocês podem comprar uma fruta, alguma coisa e compartilhar com essa criança para que ela aprenda a dividir. Então, não necessariamente ela precisa estar dentro de uma escola, tá? E se tratando de uma CAS, que elas demoram mais tempo para socializar, muitas vezes os pais que não sabem que essa criança é altamente sensível cometem um grande erro. Eu vou pôr essa criança na escola porque ela precisa socializar. Ela não faz amizade com os amiguinhos, ela demora muito para enturmar, vai no aniversário, demora. Só que na escola vai acontecer a mesma coisa. Ela vai demorar, porque ela tem o tempo dela para socializar, não o tempo do professor, não o tempo do pai e não o tempo da mãe. Então é muito importante que você entenda isso do seu filho, da sua filha, e que você respeite esse processo nessa criança, tá, gente? É muito importante. Tá ligado aqui o ventilador? Tá um vento. Que você entenda isso na sua criança, tá? Não necessariamente pôr na escola significa que ela vai socializar ali rápido. A CAS socializa,
e se comunica. Elas precisam disso. Elas têm um cérebro muito empata, muito voltado para compaixão e para socialização, tá? Então, se você acha que a sua criança pode ter autismo, mas não tem certeza porque ela se comunica e socializa, dê uma aprofundada na CAS, tá? Eu deixei aqui abaixo o link do meu Instagram, eu tenho bastante conteúdo lá, então é importante que você descubra isso, tá? Então, sabendo que você quer pôr a criança na escola, estou decidida a colocar, tá tudo bem, não é pressão da família, não é pressão de ninguém, eu preciso que ela vá para a escola, tá tudo bem, porque às vezes você vai colocar porque alguém tá falando, e aí não vai dar certo. Ah, eu não queria colocar a criança na escola, olha lá, fui colocar, mas eu não queria colocar. Tô colocando porque alguém falou que tinha que colocar, mas aí você não tá bem ali. Então a decisão precisa ser da família, do pai, da mãe, do casal, tá bom? É uma decisão muito importante que só vocês podem decidir, tá? Segundo ponto, tá? Levar a sua criança para conhecer a escola. Mesmo que seja uma criança pequena, tá bom, gente? Mesmo se tratando de um bebê de 2 meses. Tem uma psicanalista que eu gosto muito, que é a Françoise Doutot. Ela fala muito que todas as crianças são capazes de entender o que seus pais falam, tá? O inconsciente dela vai absorver do jeitinho dela, mas ele vai absorver. Então, levar essa criança, olha, sou um bebê de 1 ano, de 2 anos, né? Você leva na escola, que você escolheu, que você está segura. Olha, é aqui que você vai ficar, a mamãe vai precisar trabalhar e você vai ficar aqui nessa escola. Esse local é seguro, a mamãe escolheu para você, o papai. Leva a criança para conhecer o ambiente. Olha, aqui tem a brinquedoteca, aqui tem um parquinho. As CAS, elas não lidam muito bem com surpresas, com situações inesperadas. Então, é muito importante que você, cuidador de uma criança altamente sensível, saiba disso, tá? Elas têm ali uma dificuldade para lidar com ambientes novos. E se você é uma mãe altamente sensível ou um pai altamente sensível, porque este traço, os estudos vêm mostrando que é possível que seja hereditário, então ou você, né, mãe, ou o pai da criança, ou às vezes os dois, né? Já atendi casal que os dois eram altamente sensíveis. Você pode lembrar da sua infância. Como que foi a sua infância, a sua adaptação escolar, fazer amizade, como você ficava em locais novos, como você lida hoje com locais novos, né? Para você entender a sua criança, como ela funciona. Então, você trazendo essa segurança para sua criança, levando ela nessa escola, né, nesse local de brincar, onde ela for ficar, mesmo que ela for ficar com uma babá, traga essa babá, converse, faça adaptação com essa babá antes de você ir trabalhar, pelo menos 15 dias, que essa babá junto com você na casa, olha, essa pessoa aqui, o nome da pessoa, ela vai cuidar de você a partir de agora, a criança tá vendo você ali com a pessoa, então não vai pegando a criança, às vezes, toma aqui, você vai ficar com a babá e tchau. Uma criança altamente sensível, ela vai sofrer muito com isso. Se a criança for ficar na casa da avó, da tia, da prima, da vizinha, prepare esse território, prepare esse terreno, converse com essa criança, leve a criança para conhecer o ambiente em que ela vai ficar. Isso vai ajudar muito para que ela não leve um susto. Vai demorar para ainda se adaptar? Vai, mas vai ser muito mais tranquilo, muito menos sofrido para essa criança do que ela ser deixada num local que ela não conhece, que ela nunca viu na vida, tá? Então, esse é um ponto muito importante. E outra coisa, a criança é um grande termômetro também para o local, tá? Leva a sua criança, veja como ela se sente naquela escola, com aquela pessoa, com aquele cuidador. Poxa, minha criança ficou muito irritada, ela tá chorando muito, ela tá muito agitada. O que tem nesse local aqui? As pessoas altamente sensíveis, elas sentem o local, a energia do local e das pessoas. A CAS, que é menor, a alta sensibilidade, ela é muito intensa na infância, tá? Muito intensa. Então, ela sente ali a energia do local, a energia do ambiente, a energia daquela pessoa. Então, é muito importante, tá? Que você olhe, observe. Eu falo que nós temos que observar a nossa criança. Deixa eu ver se ela ficou bem com essa pessoa aqui que vai cuidar dela. Deixa eu ver como que ela ficou nessa escola. Olhe, a criança é um grande termômetro tá? E ela vai ficar ali. Então, ela pode também, entre aspas, participar da escolha do local que ela vai ficar. Como?
Quando você vê a reação da sua criança, ela tá te dizendo como que ela se sente naquele local, tá bom? Ok, né? A escolha da escola tá ok, da pedagogia tá ok, tô segura que eu quero pôr minha criança na escola, fui eu que escolhi meu companheiro, minha companheira, a gente decidiu aqui, tá tudo bem, né? Levei a criança na escola, eu vi que meu filho se ficou bem na escola, ficou tranquilo, né? Senti que ele ficou bem ali, brincou, correu, gostou da energia do local. Começou o processo de adaptação, vai levar a criança para a escola. A criança começa a chorar. Né? Geralmente, quando existe esse trauma da mãe ou do pai, que nós chamamos de trauma transgeracional, que é um trauma que é passado de geração em geração, quando alguém, pai ou a mãe, um descendente, né, um antepassado, na verdade, um ancestral, sofre um trauma, muitas vezes esse trauma foi tão grande, isso a ciência já explica, tá? Pela epigenética. Esse trauma reverbera no sistema familiar, ele passa para as próximas gerações. Então, se você tem um trauma de quando você entrou na escola, por exemplo, tá? Que foi um trauma ali muito grande para você. Você se sentiu abandonada. Ninguém te explicou, porque antigamente não tinha, né? Esse conhecimento de explicar, de preparar a criança para ir para a escola, não tinha. Os nossos pais não tinham. Eu fui criada pela minha avó me deixou na escola com 7 anos, eu achei que ela ia me abandonar e que ela nunca mais ia voltar. Foi um trauma muito intenso na minha vida. Então, analisa aí, como é que foi a sua entrada na escola? De repente a entrada foi tranquila, mas estar lá com os amiguinhos, com aquela professora, não foi legal. De repente você teve uma professora que foi muito dura com você. Por que eu tô falando isso? A Françoise Doutor, que é essa psicanalista, né, de crianças, que fala muito do inconsciente, ela fala que até os 8 anos de idade, a criança ela espelha muito os traumas dos pais. E eu vivi uma experiência assim quando eu fui levar as minhas filhas para a escola na adaptação. Elas não queriam entrar, eu estava super feliz com a pedagogia, eu estava bem resolvida, coloquei-as numa escola Waldorf, que eu super indico, se você tiver oportunidade, né, se você puder colocar sua criança altamente sensível em uma escola Waldorf, que é uma pedagogia acolhedora, tem muita natureza, as professoras são super preparadas para acolher, principalmente na primeira infância até 7, 8 anos, tá? É muito boa essa escola para esse acolhimento da criança altamente sensível. Então, as minhas crianças estavam se conectando com a dor da minha criança interior ferida. E isso eu fui descobrindo no processo, fazendo terapia, fui fazendo constelação familiar. Eu sou consteladora e na época eu fiz com o meu terapeuta. E ali existia um trauma muito profundo que eu nem tinha consciência. E sempre que eu pensava na minha entrada na escola, eu sofria. Só que as minhas filhas trouxeram isso muito forte para mim. Então eu precisei. A casa ela se conecta de maneira muito profunda com as dores da mamãe e do papai, tá? Mesmo que a gente não fale nada. É como se elas lessem a nossa mente. Se você deu uma criança a casa aí, muitas vezes você tá lá só com a cara triste, pensando, ela chega e às vezes fala o que você tá pensando ali. Porque elas são muito sensíveis, tá? Essas crianças são muito sensíveis. Então é importante que você esteja bem resolvida. Grazi, mas eu não sei se eu tenho trauma, eu não tenho memória, eu não lembro. Muitas vezes o nosso inconsciente, para nos proteger, ele é como se ele jogasse uma manta preta por cima desse trauma. Ele cobre, para que a gente não lembre conscientemente, porque tá lá no inconsciente, foi registrado, tá? Mas o consciente, a mente consciente, não lembra. Só que aí, quando você vai colocar sua criança na escola, essas memórias são acionadas. Então é importante que você tenha essa consciência, tá? De que a sua criança pode sim estar espelhando aí uma dor sua, um trauma seu de quando você entrou na escola. Então, uma coisa muito poderosa que eu vou deixar aqui para você. Quando você estiver preparando a sua criança e for deixá-la na escola, fale para ela assim, não importa a idade que ela tem, pode ser um bebê de meses. A mamãe vai ficar bem. A mamãe vai ficar bem. Foi uma frase muito poderosa que meu terapeuta falou na época e que me ajudou muito. Que fez as minhas filhas, que estavam já 2 semanas chorando para entrar na escola, gritando, em um dia entrar assim para a escola super bem. Eu nunca esqueço essa cena, cataram a mochila, tchau, tchau, mamãe. Foi para a escola.
ficaram super bem lá na escola. Então, porque eu fiz uma liberação. Eu curei a minha infância, a dor que eu tinha, permiti que elas seguissem a vida delas, né? A própria história delas. Então, a gente não vê falando em muitos lugares, né? O quanto a nossa criança interior ferida impacta a vida dos nossos filhos. E se tratando de crianças altamente sensíveis, é muito mais intenso e profundo, tá? Outra coisa importante. Não minta para a sua criança. Muitas escolas que não são preparadas, infelizmente, falam assim: mãe, fala que vai no banheiro e você já volta. Só que você vai embora. Gente, não faz isso. Não faz, porque isso é um trauma muito profundo. E a sua criança vai perder totalmente a confiança em você. Imagina você. Não sei, um amigo fala para você assim: fulano, eu vou ali e já volto. Aí ele vai embora e não volta mais. Você vai confiar nessa pessoa de novo? Não, eu não confiaria. Então, nossa criança, ela precisa se sentir segura. Se você falar que você vai no banheiro e volta. Você pode começar com assim: a mamãe vai no banheiro e já volta. Fica aqui um pouquinho com a professora, já volto. Vai, fica uns 5 minutinhos, 10 minutinhos e volta. Ó, eu tô aqui, hein? Fica lá fora. Entendeu? Você não pode mentir para sua criança. Você perde totalmente a credibilidade. Ela não vai mais confiar em você. E aí, como que vai ser depois a sua relação com ela? Pro resto da vida, viu, gente? Porque fica lá no inconsciente da criança, tá? De 0 a 7 anos, tudo que nós falamos para nossa criança é lei absoluta. Então é muito importante você ter esse conhecimento. Não minta para sua. Mas a professora mandou, a escola, não. Você diz assim para quem da escola mandar. Falar isso, diretora, coordenadora, olha, eu não minto para minha criança, nossa relação é de não mentira, eu não quero que ela se sinta insegura, eu quero passar credibilidade para ela, então se eu vou no banheiro eu vou, se eu vou tomar uma água eu vou e eu volto. Eu não quero mentir para minha criança, tá? Outro ponto, se você já sabe que a sua criança é altamente sensível, tá? É importante que você tenha consciência que não existe um tempo determinado para essa criança se adaptar à escola, à babá, à professora, ao tio que ela nunca viu na vida e que ela está vendo pela primeira vez, a vovó que mora em outra cidade, ela vê de vez em quando. Não. A CAS, se tratando de uma adaptação escolar, ela pode demorar uma semana, 15 dias, um mês, até um ano para se adaptar. Cada casa é única, tá, gente? Não compare a sua criança altamente sensível com a criança altamente sensível do vizinho. Algumas crianças altamente sensíveis têm mais sensibilidade ao odor, por exemplo. Qualquer cheirinho elas sentem assim. O caminhão do lixo passa longe, lá no outro bairro elas estão sentindo o cheiro já. Outras crianças têm muita sensibilidade auditiva. Qualquer barulhinho, tá? Outras têm mais sensibilidade com roupa. Não pode roupa apertada, tem que tirar etiqueta. Outras têm tudo. Então, existem também níveis de alta sensibilidade. Então, não compare. Ah, mas Grazi, minha criança tem 4 características. Ok, ela é altamente sensível, só que ela não é altamente sensível igual o vizinho, o filho do vizinho. Então, não compare. Ah, mas a minha casa se adaptou em 15 dias. Ok, a minha casa se adaptou um ano. Aqui a minha, de 6 anos, que fez 6 anos agora, que ela tem um nível de alta sensibilidade muito mais elevado que o da irmã, demorou, sabe quanto tempo? Praticamente um ano para se adaptar, mesmo na escola Waldorf. Então, em conjunto com a professora, eu fui conversando e ela foi falando: olha, ela não está adaptada ainda. E eu, né? Como é que você traz para mim que ela não está adaptada? O que é levado em consideração? Ela não está interagindo com os amigos, ela fica agressiva, ela fica nervosa, ela fica no canto dela. E aí, quando eu descobri, porque eu ainda não sabia muitas vezes, eu não sabia que a minha criança era altamente sensível, quando ela estava aqui na Waldorf, nós moramos hoje no litoral norte de São Paulo. Foi aqui, nessa cidade, que eu descobri o ano passado sobre a alta sensibilidade. Quem me acompanha sabe que foi uau para minha vida. Eu me descobri altamente sensível primeiro e depois descobri que o traço era hereditário, descobri minhas filhas. E aí, quando eu descobri que eu fui estudar, fiz a especialização pela Nickerson Institute, me especializei em pessoas altamente sensíveis. Eu falei, eu preciso levar isso para a escola. Preciso levar isso para a escola. A escola não tinha conhecimento. E graças a Deus a escola estava aberta a me ouvir. Então eu, em conjunto com a professora, fomos trabalhando para como ajudar a minha filha Marisa Dora a
se adaptar. E eu fui trazendo para ela, tá tudo bem, ela tem o tempo dela, vamos deixá-la livre para ela processar tudo. Ela precisa processar todo o ambiente, todos aqueles amiguinhos, cada amiguinho de um jeito. 80% das crianças que estão na sala de aula não são altamente sensíveis. E 20% são. Então, olha só. Então, ela precisava, quando ela se sentia... Isso, a gente fez uma reunião em junho do ano passado. E a professora me trouxe tudo isso. E eu trouxe para ela a questão da autoacessibilidade, que até então eu não sabia. E trouxe para ela. Trabalhamos em conjunto. Falei, vamos deixar ela no tempo dela. Ela não subia na árvore, tem muita árvore aqui nas escolas. As outras crianças subiam tudo na árvore. E ela não. Ela lá no canto dela, ela olhava, observava, processava. Ela foi subir na árvore no final do ano, quando as aulas estavam acabando. Que a professora me contou, falou, ela ficou tão alegre e feliz. Ela demorou quase um ano para processar. Ou seja, a Cass dificilmente ela vai se arriscar. Vai subir correndo em uma árvore, vai fazer uma aventura radical. Por quê? Ela observa, ela processa, ela precisa se sentir segura para fazer aquilo. Tá? Ela precisa se sentir segura para fazer aquilo. E aí tivemos uma outra reunião em setembro, e aí a professora me trouxe a informação de que percebeu que ela estava adaptada. E eu perguntei, como você percebeu, né? A gente sempre conversando ali em conjunto. Foi muito legal essa troca. É muito importante, tá? Que se você é professor, professora, você trabalha em conjunto com a família e você, família, trabalha em conjunto com o professor. Ah, não gosto dessa professora. Ah, não gosto desses pais. Não, a questão não é gostar ou não. O foco é a criança. O foco sempre vai ser a criança, tá? Não importa se você não gosta da professora, se você que é professora não gostou daqueles pais. O foco é a criança, é o bem-estar da criança, é a saúde emocional dessa criança, tá bom? Então, a professora me trouxe em setembro que ela havia subido na árvore, que ela estava com um grupinho de amigos, ela ficou super feliz. Mamãe, no começo do ano eu não gostava daquele amiguinho fulano, ele também não gostava de mim. Daí a gente foi se aproximando, ou seja, a casa, gente, ela não precisa de um monte de amigos. Ela precisa de um amigo. Um amigo. Então, se a sua casa tiver um amiguinho que ela se identifica, tá bom. Isso é ótimo para ela. E ela ficou radiante, ela ficou feliz. E aí o restante do ano, né, de setembro até o final do ano passado, foi super tranquilo. E ela estava feliz. Não chorava mais na entrada. Às vezes ela chorava, falava que não queria ir, que não tinha feito amiguinhos, que ninguém gostava dela. Muitas casas são assim, gente, elas sentem assim, poxa, elas têm mais dificuldade de chegar até o amiguinho, e muitas vezes a outra criança também não chega até ela fica esperando o outro chegar. Se o outro chegar, às vezes ela vai. Eu percebo isso na minha filha. E eu empoderava ela. Você é perfeita, você é maravilhosa, você é altamente sensível. Eu já trago para ela essa consciência de altamente sensível. Por isso, filha, você demora um pouco mais tempo para fazer amizade, mas tá tudo bem. Logo, logo você vai ter um monte de amiguinhos. Respeita o seu tempo. A mamãe tá aqui se você precisar. Mas todos os amiguinhos gostam muito de você. Você é uma criança muito especial. Todo mundo quer ser seu amigo. Mas vai no seu tempo. Então você vai empoderando a sua criança. Ai, mamãe, crianças maiores que já falam assim, né? Com 5, 6 anos. As menores ainda não falam tanto e também não tem tanta necessidade de uma criança de 2, 3 anos estar cheia de amigos. Não, se ela brincar ali com uma criança, interagir, tá ótimo. Não tem esse problema. Não é uma idade ainda que a criança quer muito socializar. Ela está muito voltada para ela. Para ela. A partir de 6 anos para frente, a criança já começa a perceber o outro, tá? Então, muitas vezes a gente fala, minha criança é egocêntrica, egoísta. Não, uma criança pequena, gente, de 2, 3, 4 anos, ela só está voltada nela. E tá tudo bem, faz parte do crescimento da criança, ela está focada nela. Depois, ela vai começar a entender que existe o outro, que existe ela, mas também que existe o outro, que existe o mundo lá fora, tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar, que eu anotei. Falei de trauma transgeracional, né? Falei da importância de curar a sua criança interior ferida. Falei que é um ponto que eu acho que é o mais importante dessa aula, que as mães, vocês me procuram muito. Respeite o tempo da sua criança. Não tem tempo determinado. Não coloque limite. Em uma semana essa criança tem que estar adaptada. Passou um mês
E, gente, muitas escolas, infelizmente, não sabem da autossensibilidade. Então, se a partir desse momento você está tomando consciência que a sua criança é uma CAS, leve isso para a escola. Talvez você vá estar ali abrindo os olhos da escola para muitas coisas. Talvez você vai estar ali ajudando outras famílias que também têm uma criança altamente sensível e não sabe. Então, leve de forma ali respeitosa. Olha, eu sei que o meu filho é uma criança CAS, criança altamente sensível. É cerca de 20% das crianças são assim. É um traço raro de personalidade. A escola precisa estar aberta para ouvir essa família. Grazi, a minha escola não está aberta. A escola não quer nem saber. Sugiro você procurar outra escola. Eu já atendi mães que falaram que a escola não estava aberta, que a criança não estava se desenvolvendo, e ela foi procurar outra escola, uma escola que estava aberta. Eu vi que a criança era altamente sensível, e a criança, deslanchou. A criança deslanchou. A criança começou a produzir muito mais, a aprender muito mais, porque a escola estava preparada para um olhar individual, mesmo se tratando de uma escola pública. Tá? É pública, mas a gente paga os impostos, então, de certa maneira, nós pagamos essa escola pública também, tá bom? E escola particular também, gente. Se não tiver aberta a olhar, escolhe outra escola. Até que você encontre uma escola boa para sua criança, tá? Então, você vai falar disso. Você pode fazer uma carta de próprio punho, pedir para anexar no documento, na documentação da sua criança. Você pode pedir para conversar com a professora da sua criança, né, antes de começar as aulas. Aqui a minha filha vai para o Fundamental 1 agora. Ela vai para o primeiro ano, vai começar a ser pré-alfabetizada. E eu expliquei tudo para a direção, para a coordenação, fui recebida, né, fui acolhida ali, quiseram saber. Escrevi uma carta de próprio punho como mãe, não como profissional. Expliquei, tá? Como que é o traço, sistema sensorial, como essa criança funciona, ela precisa de pausa, quando ela está super estimulada, com muita coisa na cabeça, ela pode ficar agressiva, ela pode ficar irritada, ela pode se bater, ela pode bater no amiguinho, porque ela está descontrolada. Então, por isso que talvez, né, seja muito confundido com TDAH, a hiperatividade. Mas se você pega uma CAS e tira daquele ambiente de muito barulho, muita confusão, e ela se acalma, então ela não é TDAH, ela é apenas uma CAS. O TDAH, ele não se acalma mesmo que você tire ele do ambiente ali. E se nós formos perceber, as escolas hoje em dia têm muito estímulo, não? Muita atividade, muita coisa. 80% das crianças não são altamente sensíveis, elas fazem bagunça, elas gritam, elas correm. E a CAS fica ali, no cantinho dela, observando, processando. Ela processa todos os amiguinhos, tudo. Ela pode ficar quietinha no cantinho dela. Se você perguntar, se for uma criança que já fala de 4, 5 anos, o nome de todo mundo da sala, a roupa que todo mundo foi, o que cada amiguinho falou, o que cada amiguinho gosta, ela vai te falar. A minha filha, a professora falava que ela ficava quietinha, no cantinho observando. Mas ela sabia tudo. Ela chegava em casa, ela me passava o relatório inteiro do que tinha acontecido. Mãe, a professora falou isso, o amiguinho fez aquilo, o fulano. Ela sabia a fruta preferida de todas as crianças. O fulano gosta dessa fruta, o ciclano dessa fruta, a professora gosta disso. Eu falei, gente, como ela sabe de tudo isso? Ela fica quietinha ali no canto dela. Por quê? Porque ela estava ali, processando tudo. Pode perceber na sua casa. Quando você vai no aniversário, uma festinha de aniversário, ela chega assim, Muitas vezes ela vai interagir só no final da festinha de aniversário, tá? E tudo bem. Você pode falar, filha, você quer ir lá? A nossa função como pais, como cuidadores, é empoderar essa criança altamente sensível. Não é colocá-la numa caixinha, numa bolha especial, mas empoderar essa criança. Filho, você quer ir lá? Às vezes você sente, percebe que a criança quer ir, falta talvez você. A mamãe vai te levar até lá. Eu vou lá com você e fico uns 5 minutinhos. Daí a mamãe volta e senta na mesa, tá bom? Às vezes é isso. Aí você leva a criança lá, fica ali com ela, pertinho dela, vai falando, olha, eu tô ali na mesa, tá bom? Se você precisar. E às vezes a criança fica. Mas às vezes para ela ir sozinha lá é muito, é demais para ela. Então a nossa função é empoderar a nossa criança. Nós somos guardiões dessas crianças. E eu sempre falo,
que a criança altamente sensível, ela é muito especial. E se ela escolheu você como mãe, como pai, é porque ela sabia que você tinha o que ela tem, o que ela precisa. De alguma maneira, as crianças nos escolhem. Eu quero esse papai, essa família, porque eu sei que eles vão poder me ajudar na minha evolução. Então, a nossa função é auxiliar a nossa criança. É a educação que você dá que determinará se a sua criança altamente sensível no futuro, e esse futuro começa na adolescência, será uma criança próspera, extraordinária ou uma criança ansiosa e depressiva. O índice de pessoas altamente sensíveis com ansiedade e depressão é muito grande, porque não sabe lidar com a alta sensibilidade, nem sabe que é altamente sensível. Eu sofri de ansiedade e depressão a vida toda. E quando eu descobri sobre a alta sensibilidade, quando eu descobri como eu funciono, que eu comecei a pausar, que eu comecei a me respeitar, que eu comecei a fazer atividade física certa para as pessoas altamente sensíveis, porque existe uma atividade física certa para a pessoa altamente sensível, alimentação ideal que não estimula meu corpo, a minha vida mudou. Não tem mais ansiedade e depressão. Então, quando essa criança cresce achando que é algo errado com ela, todas as outras crianças fazem isso. E eu faço isso. E a professora disse que eu estou errada, e minha mãe disse que eu estou errada, meu pai disse que eu estou errada, minha avó, sociedade. Então, eu não me sinto pertencente a este mundo. Então, logo, eu não quero viver aqui. E o índice de adolescentes que tiram a vida é muito grande, gente. É muito triste isso. Muito triste. Então, se tocar no teu coração, eu quero fazer um convite. Após estudar muito, atender centenas de pais, eu decidi criar a primeira e única comunidade parentalidade altamente sensível. É uma comunidade para pais de CAS. E dentro dessa comunidade, vocês vão ter acesso a mais de 20 aulas, a comunidade no grupo do Telegram, essa comunidade que está crescendo cada vez mais, onde você tem acesso comigo, onde você vai ter contato com outros pais. Nada melhor do que a gente estar numa comunidade que a gente se sinta pertencente, não é mesmo? Que a gente não se sinta ali um bicho do mato, digamos, né? Um extraterrestre. Então você vai estar numa comunidade que são pais altamente sensíveis, tem criança altamente sensível, eu vou estar lá respondendo perguntas, tirando dúvidas. Nessa comunidade tem aula, gente, que vai até a adolescência, como falar com a casa na adolescência. Muitas casas se fecham, se trancam no quarto, não quer fazer amizade, não quer conviver com ninguém. Isso é muito sério, é muito importante que você já tenha esse conhecimento, que você já prepare a sua casa na primeira infância. Tudo que você fizer agora, de 0 a 7 e 8 anos, vai determinar a qualidade emocional da sua criança, a fim de evitar que ela tenha ansiedade e depressão. Então, essa comunidade nasceu com muito amor. Eu vou deixar o link abaixo desse vídeo, tá? Da comunidade. Você entra lá, veja se faz sentido para você. Esse conteúdo que eu trago aqui, você não encontra no Google. É um conteúdo único e exclusivo que eu estudo muito, tá? A maioria do material que tem é tudo em inglês, então são estudos muito profundos que a doutora Elaine Aron, pioneira em falar da alta sensibilidade, pessoa altamente sensível, estuda ao longo mais ou menos de mais de 20 anos. Ela tem uma equipe, né, de cientistas hoje que fazem vários estudos. Então, os estudos estão sempre acontecendo. E eu vou compartilhando com vocês lá dentro da comunidade. Eu não consigo trazer tudo aqui num vídeo, tudo no Instagram, tudo num post do Instagram. É muita coisa. Então, por isso que eu criei a comunidade, tá bom? Então, gratidão por essa aula. Compartilhe essa aula com outras pessoas que você sente que tem filhos altamente sensíveis, que tem características ali, né? Que reclama de odores fortes, que reclama de etiqueta, que reclama da luz intensa, que reclama da sopa, que tem sensibilidade ali, mas que não tem um transtorno. E muitas vezes esses pais não sabem o que essa criança tem. Não tem um transtorno, o que a minha criança tem? Ela só é altamente sensível. E ser altamente sensível não é uma doença, tá? Porém, a alta sensibilidade em desequilíbrio
pode gerar uma doença, uma ansiedade, uma depressão e outras doenças, tá? Então é importante que você consiga, desde o começo, desde agora, da sua casa pequena, e mesmo que ela tiver 10, gente, 11 anos, essa comunidade vale para você, tá? Se a sua criança já tem 17 anos, né, já não é tão criança, vale para você, porque você vai entender como teu filho funciona e vai mudar a tua relação com a tua criança. E se você é paz também, pessoa altamente sensível, você vai ter conhecimentos ali, conteúdo de autocuidado para você, que eu vou trazer, porque se nós somos altamente sensíveis e não estamos bem, a nossa criança não vai ficar bem. Então começa no pai e na mãe. Nós somos o maior exemplo para a vida da nossa criança, tá bom?